Olá, grande abraço pessoal. Começamos agora mais uma edição do Observatório do Jornalismo, programa de iniciativa do Sindijó e que tem por objetivo discutir assuntos de interesse da categoria, da sociedade, como liberdade de imprensa, liberdade de expressão e democracia. E hoje vamos discutir esses e outros assuntos, como por exemplo a questão da lei que torna crime a distribuição e propagação de fake news com Aurélio Belém, que é advogado e secretário-geral da OAB, e a Carol Westrup, que é professora de comunicação da UFS. Aurélio, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, fico à disposição, Paulo. Carol, tudo bem? Tudo bem, Paulo, sempre prazer poder compartilhar esse espaço e reflexões com você. E a gente começa então discutindo, Aurélio, sobre a questão desta lei que foi aprovada no Congresso Nacional, inclusive com um artigo que trata de punição que chegou a ser vetado pelo presidente e derrubado pelo Congresso. Qual a avaliação que a OAB tem sobre esse projeto? Veja bem, Paulo, há uma preocupação que é constante e crescente em relação à divulgação de fake news. Um hábito que se tornou recorrente com o crescimento das redes sociais. E isso tem causado inúmeros prejuízos, tanto para aqueles que são atingidos pela divulgação, mas também é preciso que a sociedade tenha consciência de que os prejuízos podem advir para aqueles que estão divulgando, né? Porque é crime essa divulgação. Nós não temos uma lei específica para isso, né? Mas temos o Código Penal, que traz 3 crimes contra a honra, a injúria, né? A calúnia e a difamação, que podem ser perfeitamente aplicados nesse caso. A lei que você se refere, Paulo, é uma lei que foi recentemente aprovada pelo Congresso Nacional. Foi vetada pelo presidente Bolsonaro nesse aspecto da divulgação de fake news com âmbito eleitoral. Ela se limita a notícias falsas relativas a divulgações eleitorais, em campanha, algo do tipo, ou a candidatos, alguma coisa nesse sentido. E foi vetada, como disse, pelo presidente Bolsonaro, porém o Congresso derrubou o veto e incorporou reincorporou novamente o artigo. A pena é bastante alta, até há uma avaliação de que a pena foi excessiva. É a mesma pena do peculato, vejam só, né? Apropriar de dinheiro público, de bem público, recebe o mesmo tratamento na legislação penal da divulgação de fake news no âmbito eleitoral, 2 a 8 anos. Né? Então, assim, está em vigor, né? É bem recente, isso não tem nem um mês que esse veto foi derrubado. Né? Vamos ver como os tribunais vão se comportar e como a sociedade vai se comportar. O grande risco e a avaliação que faz é que a preocupação da ordem, né, como defensora da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, é que isso não se volte contra a imprensa. Né? Que isso realmente puna aqueles que estão mal intencionados na divulgação de informação falsa, mas não sirva de perseguição àqueles que estão bem intencionados divulgando algo que não quer ser ouvido, que não quer ser propagado. Essa é a preocupação da ordem. Né? Estamos vigilantes e assim permaneceremos. Carol, qual a sua opinião sobre essa lei? Olha, foi uma lei, como a Aurélio colocou, foi uma lei que foi aprovada, um processo, na verdade, bem recente. Então, como esse assunto ele é muito dinâmico, a gente vai percebendo ele ao vivenciá-lo mesmo. Então, é um assunto que está na ordem do dia. Acho que a Aurélio colocou muito bem a respeito de que isso é uma preocupação em relação à democracia. Né? A gente está vendo a questão da fake news e o processo da desinformação distorcendo o debate público. Né? E isso é uma preocupação que a gente precisa levantar. Agora, me preocupa também, e aí compartilho com a preocupação da ordem, que dentro de um espectro que a gente tem, onde a gente sabe que não só no ambiente online, mas como no ambiente offline, a gente tem uma concentração midiática, a gente tem uma narrativa hegemônica e isso causa uma baixa percepção dos usuários a respeito das narrativas distorcidas, fragmentadas. A gente tem uma preocupação de criminalização do usuário que às vezes compartilha uma notícia falsa sem a pretensão de que isso acontece, de que isso aconteça. Isso totalmente diferente, por exemplo, do que a gente reconhece como as fábricas de fake news. Estratégias de marketing político que estão sendo adotadas
para a criação deliberadamente de notícias falsas. Então, a nossa preocupação nessa lei a gente entende que isso precisa ser combatido, que a fake news e a desinformação é um fenômeno que está fragilizando o nosso processo democrático, mas a gente precisa buscar caminhos, o próprio caminho que o Aurélio citou, a questão do Código Penal, é uma legislação que já existe e tipifica esses casos, né? Mas a gente tem que buscar como enfrentar esse problema com a complexidade que ela tem. Desde as plataformas digitais, o modelo de funcionamento das plataformas digitais, que está cada vez mais monetizando a publicidade, os impulsionamentos, a questão dos dados, o uso massivo dos dados pessoais das pessoas, até a questão da própria televisão mesmo, né? Então, eu acho que a gente precisa entender, a gente tem alguns parâmetros interessantes na União Europeia. Inclusive, na última eleição do Parlamento Europeu, existia um monitoramento extensivo sobre essas redes de desinformação e eles conseguiram interceder nesse sentido e coibir uma rede de desinformação que iria compartilhar e abranger mais de 3 bilhões de pessoas no processo eleitoral da Europa. Eu acho que a gente precisa buscar iniciativas que apontem para um caminho mais complexo e sistêmico do problema, ao invés de criminalizar somente o usuário. Porque, infelizmente, a gente sabe que essas redes de desinformação acontecem dentro de uma intimidade até. É o amigo que compartilha num grupo de WhatsApp e isso cria uma rede de intimidade, de pseudo-credibilidade e as pessoas compartilham essas notícias sem sequer ter a noção de que está fazendo algo errado, algo que pode ser prejudicial. Então, é uma lei que vem para coibir um problema, mas a nossa preocupação é que isso não se transforme em outro problema. Que aí, como bem a Aurélio falou, assim, da questão da liberdade de expressão com os próprios jornalistas, ou narrativas que de alguma forma não querem que sejam demonstradas e isso pode cercear de alguma forma a liberdade de expressão. A gente vê com uma certa preocupação essa criminalização do usuário, mas a gente entende sim que é importante existirem leis específicas para tratar exatamente da fake news e desse contexto desinformativo que nós estamos vivendo. E, aliás, foram as fake news que acabaram, digamos que, mexendo com o processo democrático do país, né? Principalmente nas últimas eleições. No Congresso Nacional dos Jornalistas, que foi realizado recentemente em Fortaleza, se discutiu muito a questão das fake news e dessa lei aprovada no Congresso. E a preocupação dos jornalistas qual era? A questão da punição. Essa punibilidade, essa punição, eles acharam que é muito exagerado realmente você fazer essa comparação. E outro detalhe importante foi discutido. Como é que você vai descobrir se aquela pessoa tinha conhecimento ou não daquela notícia que foi propagada indevidamente, né? São questões complexas e se de repente essa lei não vai acabar se voltando contra nós jornalistas. Que assim como qualquer pessoa pode propagar notícia falsa sem ter conhecimento que ela é falsa, o jornalista pode acabar caindo nesse erro. Afinal de contas, ele é ser humano, né? Então, como conseguir, Aurélio, distinguir do que é falso e do que é verdadeiro? Principalmente pessoas que não são jornalistas, que são leigas nesse assunto. A questão aí, vamos voltar àquela discussão do direito penal que remonta às suas origens, do dolo e da culpa, né? Da intenção e da falta do cuidado objetivo necessário que caracteriza a culpa. O dolo, ele pressupõe uma intenção, né? Então, aquele indivíduo que compartilha mal intencionado, com o propósito de achincalhar a honra de alguém, enfim, criar uma imagem distorcida daquela pessoa com a intenção de oferir alguma espécie de ganho eleitoral, de vantagem numa campanha eleitoral. Esse merece sim ser punido e acho que esse é o propósito da legislação. Você quer dizer que aquela pessoa que propaga fake news, ele aproveita a propagação daquela notícia, digamos que, entre aspas, não sabendo que ela é falsa, ele aproveita para fazer comentários para denegrir a imagem do candidato, seria isso? Seria isso. Eu acho que a intenção real, e é essa a intenção que a ordem defende, esse combate é necessário. Aquele que intencionalmente usa das notícias falsas para oferir ganhos eleitorais, enganando o eleitor, oferindo vantagem, né? Induzindo o eleitor a erro. Essa situação precisa ser coibida. Isso depõe contra a democracia. O revés também precisa ser
bastante cuidado, tem que ter bastante cuidado com isso. Porque, por exemplo, existem aqueles que, como foi dito aqui pela professora Carol, podem inadvertidamente, por uma questão de uma intimidade, de um grupo, como foi bem colocado aqui, acabar propagando a notícia falsa, sem esse dolo, ou seja, agindo com culpa. Esse caso, acho que devemos ter bastante cuidado. Mas não é essa a intenção da lei. Né? O judiciário a lei é muito nova, né? O judiciário ainda não se posicionou sobre ela. Né? Nós possivelmente teremos, inclusive, arguições de inconstitucionalidade, né? Até porque a lei foi vetada pelo presidente da República. O próprio presidente da República tem legitimidade para propor essa ação de constitucionalidade no Supremo. Então, assim, muita coisa pode acontecer. O fato é, a lei está posta, a pena é bastante alta, acho que um tanto desproporcional, quando comparada a outros delitos de gravidade maior, né, na minha ótica, e a preocupação da ordem é assim, que as fake news não interfiram no processo democrático como noticiam, como vivemos. Não é só no Brasil. Temos notícias de que isso aconteceu nos Estados Unidos, na última eleição. Foi fartamente utilizado, inclusive robôs, e essa coisa, isso precisa ser coibido. Né? A democracia não sobrevive diante do estelionato eleitoral. Né? Mas, por outro lado, aqueles que estão de boa fé também não podem ser sujeitos a uma penalidade tão exacerbada como essa. Então, essa distinção caberá ao judiciário fazer. A preocupação maior da ordem, repito, somos a favor da criminalização da fake news, somos a favor que essas notícias falsas sejam extirpadas do processo eleitoral e democrático, mas não somos a favor de que isso se volte e há um risco contra, por exemplo, a liberdade da imprensa, coisa que a ordem defende a ferro e fogo. Não há democracia sem imprensa livre. Perfeito. Carol, como é que a academia vai lidar com este tema? Já está em discussão na universidade, por exemplo, as fake news, e esta lei foi aprovada agora? A gente, dentro da Universidade Federal de Sergipe, inclusive junto, uma parceria com a OAB e com o Sindicato de Jornalistas, a gente promoveu, inclusive, um curso de extensão exatamente nesse tema, desinformação e fake news. E no primeiro dia do curso foi aprovado a lei, então a gente já incluiu aí na discussão essa legislação. Como disse Paulo... Por sinal, com excelente participação, né? Foi bem interessante. A sociedade, como não somos jornalistas, advogados. Exato, a gente teve uma quantidade interessante de advogados, jornalistas, servidores do IBGE, pesquisadores. Foi muito interessante, a gente teve um público lotado de 50 inscrições, né? Foi bem interessante, 2 sábados, e foi muito bacana, tanto a parceria com a AB, quanto com os jornalistas, porque eu acho que esse tema, ele é, claro, ele é de preocupação do conjunto da sociedade, mas sobretudo para os jornalistas e para os operadores de direito. Acho que é um tema que, de alguma forma, nos mobiliza, né, mais do que em outros setores da sociedade, justamente por lidar tanto com a questão da liberdade de expressão e quanto com a questão de como é que isso vai ser regulado, né, na perspectiva da legislação. Dentro da universidade, eu vou falar dentro do Departamento de Comunicação Social, a gente vem discutindo isso, não só, eu sou professora do curso de Publicidade e Propaganda, mas o curso de jornalismo também o professor Franciscato vem discutindo isso dentro do próprio PPG-Com, que é o mestrado de comunicação. Quais são as implicações para o jornalismo também, né? A gente vem discutindo essas questões e para corroborar com o doutor Aurélio Belém, eu acho que ele falou uma coisa muito interessante, um aspecto, Paulo, que eu acho que a gente precisa compreender. A internet, e aí quando a gente vai falar de fake news, e quando a gente vai falar sobre desinformação, tem uma avaliação de que o ambiente desinformativo também está na comunicação offline, ou seja, a gente tem uma narrativa hegemônica na televisão, no rádio, a gente entende isso, mas a gente sabe que isso ganhou uma escala muito maior na internet. Qual é o princípio criador da internet na perspectiva do engajamento da população? É de que todo mundo, a partir desse instrumento, dessa plataforma, teria voz e vez. A possibilidade de comunicação seria aberta, uma troca igualitária e afins. A nossa preocupação, por exemplo, os estudos, estou falando por mim, eu estou fazendo uma pesquisa em relação às plataformas digitais, porque a gente entende que a participação do cidadão se dá muito mediado
nessas plataformas digitais. O Facebook hoje é a maior rede social do mundo. Hoje, diariamente, se tem de acesso mais de 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Então, é uma porta de entrada para a mediação entre os usuários, em relação à sociedade. E acontece uma série de coisas desses espaços que o usuário não sabe. Como o Dr. Aurélio Belin já comentou aqui, a questão da robotização, da automatização, do uso dos algoritmos, né? Do uso massivo de dados. Hoje a gente sabe, né, os escândalos aí da Cambridge Analytica, né, no Brexit na Inglaterra, as próprias eleições dos Estados Unidos apontam para a venda de dados. Então, hoje existe um mercado que está muito relacionado ao marketing político de venda maciça de dados. Ou seja, o que isso pode gerar? A partir do seu diagnóstico, Paulo, eles minimamente, ou assim, de maneira bem sofisticada, sabem qual é o seu comportamento, qual a sua visão do mundo e quais são os seus anseios em relação à sociedade, em relação ao poder público. E determinam uma comunicação específica para você. Isso aconteceu muito no Brexit. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, de uma comunidade pesqueira no interior da Inglaterra que tinha um medo absurdo porque existia um subsídio para a questão da pesca em um determinado momento, enfim. E aí o Brexit foi feita uma campanha específica para aquela comunidade dizendo que a União Europeia iria tirar esse subsídio. Então, você teve quase que 95% dos votos a favor da retirada da Inglaterra na União Europeia. Então, esse tipo de avanço de tecnologias obscuras, que o usuário não tem a mínima ideia do que acontece com seus dados, ou a forma da disponibilização das notícias, por exemplo. Se a gente entra, eu costumo dizer, eu não recebi absolutamente nenhuma fake news em 2018. Eu até queria receber, eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa para ver. Mas eu não recebi, mas isso não é à toa, porque sabem qual é o meu tipo de comportamento, qual é o tipo de usuário que eu sou na internet. Então isso não me chega, mas chega às pessoas que estavam ao meu redor, chegou à minha família, chegou às pessoas que... Então, esse tipo de tecnologia, essa forma que as plataformas digitais estão construindo dentro de uma lógica que é uma lógica de monetização, se a gente vê a revista Forbes de maio agora, né, publicada as 10 maiores empresas, 9 são de tecnologia. A Google aumentou sua receita em quase 750%. Não sei qual empresa ao redor do mundo teve esse ganho de valorização. Então, a gente está lidando com um sistema extremamente complexo. A gente está lidando com um problema que não é só um problema somente de apuração de notícias falsas, mas do sistema desinformativo mesmo, que interfere na qualidade de informação que eu recebo, do tipo de informação que eu recebo e da forma como os meus dados são utilizados. Então, é uma situação, isso é uma preocupação dos organismos internacionais ao redor do mundo. A ONU, né, a Relatoria pela Liberdade de Expressão, tem se debruçado assim, extremamente para tentar entender quais as formas para coibir esse fenômeno, que, como bem o Dr. Aurélio Belin comentou, é um fenômeno mundial que tem, de fato, trazido vários problemas, né, à democracia, ao exercício da liberdade de expressão e a forma como a gente pode debater o mundo. Essa esfera polarizada, hoje a gente está vendo cada vez mais uma polarização. Por quê? Porque os algoritmos produzem aquilo que eles acham que você quer. Então, eu vou ter a minha bolha ideológica ou a minha bolha perceptiva a partir do que os algoritmos trabalham para que eu tenha. Então, eu vou ter acesso às pessoas que pensam igual a mim. E você acaba comprometendo também, né, Carol, a civilização. Claro. Porque quando você divulga notícias falsas, você acaba provocando um ódio, intolerância para com as pessoas, e esse ódio, essa intolerância acaba refletindo o quê? Na não civilização. Perfeito. É o que a gente observa nos últimos tempos, tá? Mas não se engane, Paulo, isso é proposital. Perfeito. Né? Num ambiente de uma esfera polarizada, política, intolerante do ponto de vista político, isso é proposital. Eu recebo aquilo que eu quero, que eles imaginam, né? Perfeito. Não é o que eu quero, às vezes não é o que eu quero, mas o que eles acham que eu quero. Né? Ou aquilo que vai provocar a revolta, que vai me instigar a contra-argumentar, a propagar uma ideia.
né? E eu passo a ser um soldado de uma ideia a partir daquilo que eles me mandam. Perfeito. Esse é o grande risco. E é isso que eu acho que é o mais importante na legislação, que passou, não foi feito ainda. Essa legislação precisa ser feita. Uma maneira de tentar coibir essa robotização. Isso é o mais importante do que criminalizar a divulgação da fake news, é impedir que ela chegue, né? Que ela seja depositada em nossas redes, em nossa casa, em nossa televisão, enfim, para nossa família, de maneira que você não tenha escolha, né? Esse é o grande problema. Perfeito. Agora, para você propagar as fake news, você precisa do cidadão, da pessoa, para fazer isso, mas precisa também da ferramenta de comunicação. Aí entram o Facebook, o Instagram, entra o WhatsApp. Nessa lei, a punição somente para quem propaga a pessoa ou o instrumento lá que propaga tem também sua Existe uma responsabilidade? legislação anterior, que é a do Marco Civil da Internet, né, que ele já possibilita a responsabilização dos provedores, dos responsáveis. É uma lei interessante, essa do Marco, pouco conhecida. Né? Isso, essa lei precisa ser mais conhecida, né, e mais aplicada. Né? Mas é uma lei, essa sim. Que já tentaram até modificar, inclusive, do Congresso. Já, tentaram até arguir a inconstitucionalidade da lei, enfim, é sempre uma batalha política, né? Mas essa lei é uma lei que vem em um bom momento, agora sim seria um bom momento de ampliar o conhecimento sobre ela, de divulgar essa lei. Por exemplo, os provedores podem ser responsabilizados pelas divulgações, podem ser obrigados a retirar de circulação, a impedir a circulação, tudo isso está previsto, mas pouca gente sabe. Né? O Judiciário pouco aplica ainda, o Ministério Público pouco usa, e é preciso dar conhecimento dessa lei. A academia aí tem um grande papel nisso. Né? Acho que essa lei é mais importante do que a lei que criminalizou a distribuição de fake news. Não que ela não seja importante, mas é muito melhor sempre prevenir do que remediar. Agora, vocês acreditam que com essa lei, principalmente a mais recente das fake news, a tendência é nas próximas eleições termos um número bem reduzido de propagação de notícias falsas? Olha, o que vocês acham pela experiência de vocês? Vamos na loteria, né? Mas assim, em termos de tendência, a questão é muito séria, Paulo, porque eu estou na universidade e não existe hoje no mercado publicitário uma estratégia que não se trabalhe com o que a gente chama de Big Data, que são a questão dos dados, com o microtargeting, que é a perspectiva de você falar com alguém de forma segmentada. Então, inclusive, é uma questão ética da publicidade, né, que está posta aí, que a gente precisa entender. Agora, em relação às eleições, é uma estratégia, existe um movimento mundial. O Stephen Bannon, que é o ex-estrategista do Trump, ele ele defende a utilização dessas ferramentas, né, que ele não, obviamente não fala que é uma fábrica de fake news, mas que ele diz que é um conteúdo informativo, para ser capturado, inclusive, assim, basicamente, não vou falar exclusivamente, mas de maneira muito clara pelos setores conservadores, né? A gente vivenciou isso nas eleições de 2018, não é? A utilização do WhatsApp aqui já foi propagada em relação, né, a reportagem da Folha de São Paulo, a reportagem da jornalista Patrícia Campos, deixou bastante claro como foi utilizado o WhatsApp nas eleições de 2018, né, com 12 milhões de financiamento de empresários, né, e isso foi provado. Então, a questão me parece que é mais complexa. Eu acredito que nós vamos ter um fenômeno ainda maior. De propagação, de construção de fábricas de fake news. Acho que isso ainda vai ser, nós vamos viver ainda alguns anos sobre essa ameaça, até conseguirmos, de fato, uma regulação e aí o Dr. Aurélio Biluny trouxe uma legislação que é, de fato, uma referência, e foi uma referência mundial quando foi sancionada, que foi o Marco Civil da Internet, né? Ainda precisa ser regulamentado, por exemplo, a autoridade, que seria a autoridade fiscalizatória de regulamentação. Então, há necessidade de regulamentar isso. Tem também a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que também foi aprovada e que precisa também a regulamentação. Então, existem legislações que podem trazer respostas. Só que é isso, como é um processo extremamente dinâmico, vão surgir outras facetas. E se a gente não compreender isso como um fenômeno sistêmico,
a gente vai enxugar gelo. A gente vai buscar uma culpabilidade em quem, na verdade, é também uma vítima. Existe uma vitimização. Então, a resposta que a gente dá a esse fenômeno é observá-lo e entender como, o Dr. Aurélio Belém, quais são as responsabilizações das plataformas digitais nesse sentido. Porque é um perigo também colocar para as plataformas digitais a possibilidade de retirada de conteúdo, porque a gente não sabe objetivamente quais são os critérios que as plataformas utilizam. Por exemplo, nas eleições, o Facebook derrubou 180 páginas ligadas ao MBL e provou que existia a fabricação de notícias falsas. Mas isso pode se dar de uma outra forma. A gente não sabe como é que as plataformas podem, de alguma forma, também atuar com essa autorregulamentação. Eu espelho a Comissão Europeia como uma boa iniciativa. As discussões que estão acontecendo na Comissão Europeia em torno das plataformas, em torno do usuário, em torno do judiciário, para construir um leque de situações e de como perguntas e respostas, né, para a gente entender como vai lidar com isso. Aurélio, presente concluir. Eu compartilho do entendimento da professora, Carol, e acho que a grande preocupação é exatamente essa, né? Como é que nós vamos lidar com um fenômeno que ele é crescente, que ele é inovador a cada instante. Nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo, a sensação é essa, de que o fenômeno está sempre avançando e nós estamos sempre pulando os obstáculos, atrasando. E às vezes a sensação é que nós estamos aumentando essa distância, essa é a grande preocupação. Veja, nós temos uma lei, que, salvo engano, ela já deve ter algo em torno de 6 a 8 anos, né? E nós não temos aplicação, né? Nós não temos sequer regulamentação, e é uma boa lei. Né? Aí me vem a pergunta, há vontade política de aplicar essa legislação? Né? É o que está por trás dessa inércia, né? É o que justifica isso. Essa é a grande preocupação, eu acho que é isso que precisa ser debatido, é isso que precisa ser discutido e trazido à tona. As fake news estão aí, estão dominando, acredito que para as próximas eleições, concordo com a professora, acho que vamos proliferar ainda mais. E vou dar só um exemplo. Direito penal nunca resolveu a criminalidade. Perfeito. Nunca resolveu. Temos um grande exemplo do crime de aborto, que é um crime antigo. As estatísticas são gritantes da realização de abortos. Quantos processos de abortos nós temos? Faça uma pesquisa. Eu, particularmente, sou criminalista há 17 anos atuante aqui. Só atuei em um processo de aborto. E não tenho conhecimento de que colegas o façam. Então, é uma lei para inglês ver, como se diz. Né? E o que ela... no fato social, o que é que ela alterou no fato social? A vinda dessa lei. A persistência dela, da vigência dela. Em que serve? Essa é a preocupação. Eu não sei se a simples previsão legal e a pena alta, né, vai ter o condão de reprimir essa onda crescente e mundial. Uma legislação aqui no Brasil vai conter uma onda, né, dessa, no atual estágio de intolerância. Não acredito, infelizmente. Não querendo ser pessimista. Mas o que fazer então, já que a lei não vai resolver? Volto a dizer, se nós pudéssemos voltar lá atrás e ter a verdadeira vontade política de resolver, nós iríamos trabalhar lá na prevenção. Né? Vamos estudar o que fazer. Como combater a entrada, como punir aquele que divulga, aquele que ganha dinheiro com isso. Né? Quem é que... O Facebook ganha dinheiro com isso. Eu não tenho... estou citando o Facebook como exemplo. Mas é fato. Sim. Então, assim, o Facebook, ele talvez não esteja interessado no final da notícia. Talvez não, pode ser até que sim. Mas, assim, ele está interessado que a notícia aconteça. Perfeito. Qualquer que seja ela. Né? E ele trabalha com os algoritmos, como está sendo bem colocado pela professora. Então, quanto mais você instigar os polos opostos, mais a notícia vai proliferar, mais o debate vai continuar. Quanto mais essa discussão e essas ofensas até, nós sabemos que o sensacionalismo atrai a audiência, motiva as pessoas a discutir, instiga os ódios, e é tudo isso. E tem gente ganhando dinheiro com isso. Destruindo democracia, destruindo amizades, destruindo a cidadania. Perfeito.
Aurélio, nosso muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Paulo. Fico sempre à disposição. Sempre é bom ouvir você da OAB, parceiro do Sindicato dos Jornalistas. Sempre parceiro da liberdade da imprensa. Exatamente. Carol, o Aurélio está indo, mas você continua conosco, tá bom? Tudo bem. No próximo bloco a gente vai conversar com o Edmilson Brito. Já voltamos. Olá, voltamos com o Observatório do Jornalismo, programa de iniciativa do Sindicato dos Jornalistas, o Sindijó, que debate assuntos de interesse da coletividade, como liberdade de imprensa, liberdade de expressão e democracia. Hoje estamos conversando com a Carol Westrup, que é professora de comunicação da UFS. No bloco anterior conversamos com o Aurélio Belém, que é advogado e secretário-geral da OAB. O assunto aqui é fake news. Estamos agora neste segundo bloco recebendo o presidente do Sindijó, Edmilson Brito. Edmilson, seja bem-vindo. Sempre um prazer estarmos juntos, né, nessa jornada do Sindicato de Jornalistas, na luta por melhoria da nossa categoria, e é um prazer sempre estar junto com você. Você acompanhou o primeiro bloco com a participação do Aurélio Belém e a discussão fake news. Como é que o Sindicato de Jornalistas está encarando esse tema tão crítico para a sociedade e para a democracia? Olha, o Sindicato dos Jornalistas encara com muita preocupação e, ao mesmo tempo, com um trabalho firme, sempre, buscando dar esclarecimento, buscando debater, buscando conversar com os nossos colegas jornalistas para que a gente possa realmente combater este mal que vem assolando esse novo século. Na verdade, fake news sempre existiu. A notícia é falsa, se é que existe, né, professora? Fake news, porque notícia nunca é falsa. Mas, pelo que a gente está trabalhando, é o termo que se usa hoje, mas sempre existiu. Né? Porque existia a fofoca que ia passando um por outro, a notícia que ia sendo espalhada de forma não verdadeira. Mas agora, com a ampliação dos meios, né, via internet, então a gente tem uma preocupação maior, porque isso se torna muito mais veloz. Você assumiu no último dia 16 a presidência do Sindijó, lá no auditório da OAB. O que a categoria pode aguardar, esperar dessa nova diretoria que tem você à frente da presidência, Edmilson? Olha, Paulo, você já nos conhece, nós trabalhamos juntos nesses 6 anos no Sindicato de Jornalistas. Nós vamos continuar combatendo de forma veemente, de forma firme, buscando os parceiros, como a universidade, as universidades, né, são sempre parceiras nessa luta incansável para que a gente tenha um bom jornalismo. Essa é a forma que a gente vai daqui para frente trabalhar e, logicamente, buscando outras formas. Nós estamos até pensando, estava nosso cronograma de trabalho da nova gestão, de buscar ter uma ouvidoria do Sindicato de Jornalistas para que a gente apure. Estamos querendo qualificar um pouco mais a nossa comissão de ética, para que ela também atue, porque pode ser que seja o profissional, o jornalista também trabalhando nisso, ou mesmo de fora, para a gente encaminhar também para os órgãos competentes para que façam a verdadeira fiscalização. Carol, voltando à temática das fake news, você acredita que está na hora das universidades incluírem nas disciplinas, nas grades curriculares, a disciplina, melhor dizendo, de fake news, dessa temática tão importante hoje? Com certeza, Paulo. Eu acho que a academia, ela está se debruçando sobre esse tema, mas acho que, de fato, a gente precisa criar ferramentas para que os alunos, né, possam debater isso com a complexidade que o tema exige. Então, uma matéria sobre jornalismo pós-verdade, que é uma discussão que a gente precisa fazer, né? Como é que é esse momento da pós-verdade, onde você acredita naquilo que você quer acreditar? Onde as questões da credibilidade, a questão da oferição sobre verdade, que é uma questão da busca do jornalismo, está sempre posta, né, em jogo agora. Então, acho que é uma importância absoluta a inserção dessas discussões dentro do curso de jornalismo, de publicidade, de audiovisual, ou seja, da comunicação como um todo. O mestrado em comunicação já tem tratado esse tema, já tem discutido lá na UFS essa questão da desinformação de uma maneira bem interessante, né? Trazendo as discussões mais atuais acerca do próprio funcionamento desses meios de comunicação. Mas eu acredito, sim, super necessário, Paulo, a questão de inserir dentro da graduação essa discussão sobre esse novo fenômeno, né? E eu acho que está no momento, porque como a gente está vivenciando isso agora, é muito dinâmico, como bem Edmilson falou, as fake news sempre existiram,
do boato da rua até as informações distorcidas que às vezes a gente vê na televisão, mas o fato, o marco da internet traz essa projeção e essa disseminação quase que com uma escala industrial, né? Existem teóricos, por exemplo, que discutem a questão da indústria das fake news. Como isso está se dando? A questão da robotização, da automatização gera um problema do ponto de vista, isso não é humano, não é uma questão humana, não sou eu que compartilho 5 vezes no WhatsApp, que é o que é permitido. São robôs que fazem isso em um processo de uma escala industrial, com mais de 1 bilhão de mensagens, 1 trilhão de mensagens. Então, é uma questão que está posta e que o jornalismo precisa discutir. Eu só queria fazer um adendo, já reforçando o papel do Sindicato dos Jornalistas nessa discussão. O primeiro órgão que a gente buscou para fazer, a primeira entidade que a gente buscou para fazer essa discussão foi o Sindicato dos Jornalistas. E tanto o Edmilson quanto você, Paulo, abriram a casa do Sindicato dos Jornalistas em 2 sábados seguidos, para discutir de forma profunda essa questão. Então, assim, é muito feliz a gente, comunicadores, e para o conjunto da sociedade, ter um sindicato atuante e que atua não só nas prerrogativas dos jornalistas, no exercício profissional, a questão da valorização profissional, mas sobretudo em temas como esse. Então, na maioria das vezes que você vê um grande tema, o Sindijor está lá, construindo, refletindo. Então é muito bacana a gente ter um sindicato que vocês construíram, que vocês estão trazendo aí esse esforço para refletir sobre esses assuntos da sociedade. Edmilson. Eu queria até reforçar também um pouco, porque eu acho que a amplitude da internet hoje não está não só nem na rede em si, mas está também por trás de toda uma tecnologia que está sendo usada. A questão da robotização é algo extremamente forte. Não temos como sair disso, do ponto de vista da modernidade. Logicamente, do ponto de vista do mal que isso vem acarretando, isso acho que as autoridades, os parlamentares e nós também na discussão precisamos atacar. Porque você não pode usar a robotização, você tem que usar para o bem, mas não usar para o mal. E o que a gente está vendo é que quando a robotização, quando esse sistema novo vem sendo implantado, que vai facilitando a vida das grandes indústrias, das grandes empresas que querem ganhar dinheiro, vai em contrapartida a isso também acabando com a vida profissional. Não só da comunicação, como da advocacia, até da medicina, que a gente dizia, a medicina é uma profissão que nunca vai ter problema. Um dia desses eu fui convidado para fazer uma palestra sobre comunicação, era um tempo vasto, não era uma palavrinha de meia hora, 40 minutos, era uma manhã, uma tarde inteira, então eu tive que estudar bastante. E aí eu fui estudar, e aí eu vi o grau, eu já sabia, mas quando a gente vai para a ciência, vai estudar, eu vi o grau da interferência que está vindo por aí, dessa questão da robotização, tem um nomezinho técnico que agora me falha a memória, que é a automatização, e tem um outro nomezinho que agora me falha a memória, que são os computadores, aqueles grandes computadores que vão fazer tudo por você. Os robôs vão fazer tudo por você. Você apenas vai ter aquela pessoa técnica operando, que vai operar aquele equipamento. Até uma cirurgia vai ser feita por computador, uma consulta vai dar os resultados, tudo ao mesmo tempo. Laboratórios, daqui a um dia não vai precisar existir, porque você não vai ter aquele monte de exame feito de várias vezes, de uma vez só você faz. Quer dizer, a construção civil vai modificar, porque já vem aí o processo também nesse sentido, então tudo vai ser modificado. Você vai estar em casa, vai entrar na internet, vai ser o número do seu sapato, o tamanho, e ele vai chegar na sua casa feito, sem precisar aquela estrutura de uma empresa que faz o couro, uma empresa que faz o solado, uma empresa que faz o cadastro, essa rede vai diminuir. Como isso vai ser resolvido é a grande questão, que eu acho que a gente precisa, até o professor, o advogado, doutor Aurélio, disse uma coisa aqui, não sei como isso vai parar. E a gente chega sempre depois. Perfeito. A gente chega sempre depois, parece que a gente está sempre correndo atrás, é o que ele disse aqui. E a gente precisa pensar antes. E isso eu acho que não há um investimento. Perfeito.
né? Principalmente na questão, a gente está vendo agora, né? O problema dos cortes em quem está fazendo pesquisa nas universidades, a senhora tem visto isso. Então, esse é um grande problema. Investir na pesquisa para antecipar aquilo que de mal pode acontecer, aquilo que de bem já está sendo utilizado. Porque quem quer usar para o mal vai usar e vai fazer isso com muito mais afinco do que nós, que às vezes não temos o instrumento capaz de ver e de burlar essas dificuldades que esses equipamentos trazem. Quer dizer, trazem a facilidade, mas trazem também esses problemas. Agora, onde é que fica o papel do jornalista, Edmilson e Carol? A sociedade, ela enxerga no jornalista aquele profissional preparado, qualificado para lidar com a notícia. A pessoa que tem por obrigação saber discernir o que é certo e o que é errado e levar para a população tão somente o que é verdadeiro. Então, como é que o jornalista vai lidar com essa nova realidade, com tanta gente querendo se passar por jornalista, passando notícias falsas e comprometendo até mesmo o trabalho do jornalista? Aí onde está realmente o grande problema que nós estamos enfrentando hoje, que é a pouca qualificação na profissão. Nós temos bons profissionais, isso temos, todo mundo conhece e é reconhecido, mas nós temos também um grande problema e que, graças ao STF, inclusive, acabou dando uma mínima importância à profissão quando ele deixou facultativo. Não é que está proibido, ainda continua existindo as faculdades. Nossas emissoras de comunicação aqui do estado de Sergipe fizeram um acordo com a gente, você tem conhecimento disso, para só contratar jornalistas diplomados. Por quê? Porque a academia vai preparar melhor. Ninguém sai lá perfeito, ninguém sai lá o bonzão. Tem gente até que, mesmo sem estudar, conhece, não só de jornalismo, mas até da medicina. Quantos e quantos, inclusive, não se passam por médico por aí afora. Mas, no entanto, a gente sabe que a qualificação, a academia, é que vai lhe dar as técnicas, os embasamentos, para que você possa aprender a utilizar de forma qualificada e apurar bem a notícia. Porque notícia não é só a divulgação dela por si só. Chegou aqui um papel com a informação e eu aqui vou dizer essa notícia, vou propagar essa notícia. Acho que ela tem que ser apurada, tem todo esse trabalho que é do jornalista. E que hoje, até por conta dessa voracidade de querer dar a notícia em primeira mão, em primeiro lugar, no primeiro momento, acaba perdendo um pouco de trabalhar essa notícia bem feita, de fazer a apuração bem feita. Então isso eu acho que um pouco por aí, para dar um pouquinho do espaço aqui para a professora também, senão eu não paro de falar. Não é por aí que a gente tem que atacar. E como sindicato, nós temos que estar debatendo num programa como esse e nas nossas assembleias e promovendo junto com a universidade debates como que já aconteceu aí no curso de extensão, que foi muito bem participado. Me surpreendeu, inclusive, não pude estar presente, porque tivemos no Congresso Nacional dos Jornalistas participando, mas a gente viu que foi um sucesso. Carol, esse momento requer mais, então, como disse Edmilson, responsabilidade por parte do jornalista na apuração das notícias. É um momento muito sensível para o jornalismo, sobretudo, por conta, essa discussão sobre a pós-verdade é uma discussão muito complicada. Inclusive passa pelo entendimento de por que as pessoas compartilham notícias falsas. Existe um estudo da Universidade de Oxford que aponta que as notícias falsas são compartilhadas 4 vezes mais do que notícias que são verdadeiras. Então você tem, por um lado, você tem o jornalismo passando por uma série de mudanças, porque você tem um novo ambiente, as redes sociais, você tem essa percepção da população diante do que seriam essas notícias falsas. E, por um outro lado, você tem o público que consome, que está consumindo cada vez mais, Paulo. Esse é um dilema, que eu posso dizer assim, que não só do jornalismo, mas da sociedade como um todo. As pessoas consomem e compartilham notícias falsas mais do que notícias verdadeiras. Então, a gente está vivendo num momento em que as instituições democráticas, as instituições representativas, tradicionais, estão em xeque. É como se as pessoas falassem, eu não acredito mais em vocês. E isso em vários níveis, inclusive para o jornalismo. Aí você vê pessoas no alto nível, a gente pode falar aí no poder público, descredibilizando todos os dias a imprensa. Exatamente. Todos os dias a imprensa. E isso gera
um saldo na população. Todos os dias você tem discursos contra o jornalismo. Então, isso vindo de uma pessoa que é o presidente da República, você tem uma questão objetiva. Então, a gente está vivendo um momento muito delicado, que é preciso analisar, que é preciso entender de que forma a gente vai lidar com esse fenômeno, que não é só o fenômeno, por exemplo, da produção da notícia, não é só aquele jornalista que se rende a esse tipo de estratégia, mas é a população buscando esse tipo de informação, se identificando com esse tipo de informação e compartilhando esse tipo de informação, quase como uma revolta, um grito de revolta às representações, às instituições. Então, a gente está vivendo numa crise de representatividade profunda, Paulo. E onde entraria, eu farei essa pergunta para vocês dois, onde entraria o papel da grande mídia e a responsabilidade dela também? Já que em episódios anteriores a gente pôde perceber que ela teve uma grande participação na construção desse mundo que hoje estamos vivendo no Brasil, onde você tem pessoas que têm ódio, intolerância para com outros, e a grande mídia, a gente há de convite, temos que admitir que ela também teve participação e uma grande culpa, né? Verdade, eu acho que a grande mídia, ela porque, até pela capacidade técnica, pela capacidade econômica, até melhor dizendo, ela teria como ajudar nesse sentido quando ela dá as condições para que a equipe, a redação de jornalismo que está lá, ela possa articular melhor essa separação do que é notícia falsa, do que é a notícia verdadeira, e também de fazer o esclarecimento para a sociedade, de buscar o debate sempre, de trazer programas como esse que possam debater, até pela qualidade técnica, com um programa como esse, que é só a gente debatendo, conversando, mas com um programa com mais dinâmica, inclusive, porque as pessoas não estão acostumadas muito a esse tipo de debate, porque um grande problema hoje está, acho que, na construção de uma educação defasada de muitos e muitos anos, aliás, desde a época do entre aspas, descobrimento do Brasil, né, que o Brasil já existia, apenas com a chegada dos portugueses aqui e que se passa a trabalhar e conhecer a história da civilização do Brasil. Então, é preciso uma construção da educação para que a gente possa chegar também, porque quem construiu também as grandes redes de comunicação foi justamente as pessoas que vieram apenas com a ideia de, às vezes até lá no início, uma boa vontade, eu quero transformar isso num instrumento da sociedade, mas aí em contrapartida nós temos um capitalismo que gira e roda ao redor de todos nós e que nos consome aos poucos, mesmo que sem a gente perceber, a gente acaba assumindo essa postura, e aí eu acho que é essa postura que é muito difícil para nós, inclusive, que somos sindicalistas, né? A gente também, às vezes, acaba sendo envolvidos nisso tudo, porque o capitalismo é um sistema que está demonstrando que veio, né, e tem as amarras fincadas na nossa sociedade. Então, tem que passar por isso, uma construção das pessoas para chegar às pessoas que vão dominando esses veículos de comunicação. Por exemplo, acho que as universidades têm um papel importante porque ela está construindo o próximo profissional. Aquele mais antigo, ele pode até modificar, mas tem um grau de dificuldade maior. Aquele que está chegando, se ele for bem trabalhado, se as nossas faculdades, se as nossas universidades tiverem um pouco de condições para fazer esse tipo de trabalho, com certeza vai. Não aqui querendo tirar aqui a responsabilidade das emissoras, porque elas já existem, também não é por falta de informação, já sabem inclusive do que ela mesma enfrenta, né, tendo que até desconstruir uma notícia que ela mesma construiu. Então é preciso que ela tome esse pulso, de que deixe um pouco do seu lucro, porque às vezes o lucro acaba perdendo mais para explicar. Então que pense nisso, antecipando a isso, para ajudar justamente a gente sair desse vazio que a gente tem, né, dessa perspectiva, dessa busca de como fazer para... Ninguém ainda tem a professora aqui que é mais qualificada do que eu na academia, né, eu acho, só se ela tiver, porque eu ainda não tenho, né, a mágica, a forma, né, de realmente dizer assim, isso acaba, mas nós temos como minimizar, temos como ir minorando, temos como ir amenizando, buscando justamente essa interação.
a sociedade sendo trabalhada, sendo com a discussão, com o debate, as universidades estudando, pesquisando e também trazendo o debate, e as redes, grandes redes de comunicação, buscando justamente com o seu instrumento, com a sua ferramenta que chega até as pessoas, né? Eles não usam as mensagens subliminares, sim, para passar as propagandas, para passar, né, para divulgar, né, ganhar dinheiro com os produtos, né? Podia também estar usando dessas suas ferramentas para também passando formas de que as pessoas vão compreendendo nas novelas que têm aí imensa audiência, mais do que até os programas mais, né, que teriam uma importância maior. Poderia usar também essas novelas para poder passar esse tipo de debate. Às vezes, quando passa muito sutil, perde-se muito tempo com coisas, às vezes importantes. Não quero aqui dizer que as novelas, né, têm sua importância também, mas tem um grau de defasagem da família, de destruição da família, do pensamento muito grande. Então, poderia usar para isso. Então, essa é a forma que as grandes emissoras poderiam estar ajudando nesse processo de a gente ir combatendo as fake news. É conscientizar mesmo a população, né, Carol? Ou seja, para que aquela pessoa entenda que aquela propaganda que ela está fazendo negativamente contra alguém, que ela está fazendo, inclusive, achando graça, achando aquilo muito bonito, amanhã ela possa ser uma vítima também, né, Carol? Na verdade, os meios de comunicação, pelos preceitos constitucionais, eles têm um papel educativo e pedagógico, ou deveriam ter. Então, a gente vê, de repente, as emissoras cumprindo uma tabela. Não, eu vou fazer uma programação educativa, mas é 7 horas da manhã. Horário que ninguém vê. Não é isso? É às 6h30 da manhã do domingo. Então, é importantíssimo trazer esse debate para o horário nobre. Vamos aproveitar a máxima audiência, por exemplo, de um jornal nacional e fazer um profundo debate sobre isso. Porque isso é o papel dos meios de comunicação. Não é aquela noticiazinha de 1 minuto, 30 segundos. Exatamente, não é aquele mote para dizer que eu estou bem na fita, estou fazendo o meu papel aqui. Esse assunto precisa de uma ação intensiva dos meios de comunicação. Tem 2 movimentos que eu acho, Paulo, que são importantes a gente dizer. O primeiro movimento, que é esse, que eu acho que é o que Edmilson falou, acho que perfeitamente, de trazer os meios de comunicação esse papel pedagógico. E um outro movimento que os meios de comunicação estão fazendo agora nós temos a credibilidade, as redes sociais não. Estão querendo trazer o ideal de credibilidade de novo para os veículos de comunicação. Só que isso já passou. As pessoas hoje, a forma de comunicação, ela mudou, não é mais aquela forma. Não adianta fazer esse movimento de dizer assim, olha, não busquem informação nas redes sociais, busquem informação aqui nos veículos de comunicação, quando a gente sabe que quase que 93% da população brasileira usa as redes sociais e busca informação nela. E através das redes sociais você tem lá links de portais de notícias sérios. Exatamente, exatamente. E tem uma coisa, Paulo, que eu queria falar. A gente tem uma prática nas empresas de telecomunicação chamada zero rating. O que é o zero rating? Você tem o seu pacote de dados e a empresa disponibiliza de forma gratuita o WhatsApp e o Facebook. A maioria das empresas fazem isso. O que acontece? O cidadão comum não quer gastar o seu pacote de dados. Então, ele vai acessar a informação aonde? No WhatsApp e no Facebook, porque é gratuito, ele não paga mais por isso. E aí, essas duas grandes plataformas concentram o acesso quase que 87% da população brasileira. A última pesquisa do CGIBR, do Comitê Gestor de Internet, é isso. Porque eu acesso outros tipos de informação. Mas quem não tem computador em casa, que é a maioria da população brasileira, que só acessa os conteúdos pelo smartphone, ele não vai gastar o seu pacote de dados, ele vai gastar o seu pacote de dados num filme, ou baixando uma música, ou fazendo alguma coisa, não vai buscar. A notícia está ali no WhatsApp, no Facebook. Então, essas coisas são tão complexas, Paulo, que exige uma série de transformações que vão do jornalismo a questões econômicas, às questões jurídicas, de regulação. Então, se a gente não compreender o quanto isso está afetando os discursos de ódio, gente, a gente pega na internet, é impressionante, as pessoas estão destilando ódio, um racismo, um preconceito, um machismo, uma coisa assim que está... É triste ver.
como como a internet poderia ser um espaço de debate público, aberto, e está sendo totalmente fragilizada por conta dessas lógicas, que a gente não entende de que forma isso acontece. E muito menos também tem respostas. Isso também é isso, a gente não tem resposta para esse fenômeno. Enquanto a resposta não chega, a gente deve cada um fazer a sua parte, né, Carol? Perfeito. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue amenizar pelo menos o estrago das redes sociais em relação às fake news. O tema é importante, é interessante, é bastante enriquecedor, mas temos horário a cumprir, né? Então, Carol, nosso muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo trabalho, tá bom? Obrigada e pela a você. parceria com o Sindijó. Obrigada a você, Paulo. O Sindicato de Jornalistas, volto a dizer que é um sindicato atuante, um ator político importante em Sergipe. E eu dou não só as boas-vindas para Edmilson, da perspectiva de que ele assuma o sindicato, como eu sei, essa dupla dinâmica já atuou e vem atuando. Na verdade, vou dar é uma continuidade. continuidade. Então, eu fico muito feliz em saber que o Sindijó aqui em Sergipe tem uma atuação forte e que se preocupa com a sociedade. E só para informar os colegas jornalistas que o presidente da Câmara, Nitinho, nos informou que provavelmente agora em outubro estará lançando o edital de concurso público da Câmara com vagas para jornalistas, como foi acordado com o Sindijó. Edmilson. Isso aí, a gente tem mais uma vitória numa luta nossa, né, desses últimos anos de concurso, de buscar espaço para garantir o espaço no mercado de trabalho para os nossos profissionais, nossos colegas. Vamos à luta. Muito bem. A todos, nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo programa Observatório do Jornalismo. Forte abraço e até lá.